No ano de 2019, o PIB do Brasil cresceu 1,1%. E aí algumas pessoas vão dizer que é muito, outras dirão que é pouco. E nesse vídeo eu quero analisar com você detalhadamente o que está por trás desse crescimento do PIB de 1,1%. Será que a gente tem motivo para comemorar ou nem tanto? Vamos falar sobre isso nesse vídeo com bastante detalhes. Normalmente quando a gente vai ver algumas análises aí a respeito de PIB, a gente vê lá pessoas que leram a manchete e já sai tirando conclusão daquilo ali. E o que eu gostaria é que você que segue a gente aqui não fizesse esse tipo de coisa e que sempre fizesse uma análise mais profunda, uma análise mais completa, que você saia da superfície e entenda o que está por trás dos números, porque ler manchete não resolve, né? Então o fato é que sim, o PIB do Brasil cresceu 1,1%. Claro que quanto mais o PIB crescer é melhor, tá? Mas a gente precisa analisar o que está por trás disso. E meu objetivo aqui não é defender o governo, passar pano para o governo ou até criticar o governo. Eu quero analisar os números e ponto, beleza? Então, ó, isso aqui é uma apresentação que o próprio IBGE fez. Aliás, ele sempre faz da divulgação do PIB. É uma apresentação muito completa, onde tem tudo que a gente precisa saber a respeito desta divulgação. Então tá aqui, ó, o preço de mercado a 1,1, portanto é o que cresceu. Algumas coisas que chamam a atenção logo de cara, quando a gente olha aqui pela ótica das despesas, que é o que a gente estuda lá sobre consumo das famílias, investimento das empresas, gastos do governo, exportações líquidas, algumas coisas são bem legais para a gente olhar. Primeiro, ó, despesas com consumo das famílias aumentou, ok. Despesas com consumo do governo diminuiu e isso é positivo, eu já vou explicar isso. Formação bruta de capital fixo também aumentou pra caramba, eu acho que esse é o ponto que é bastante positivo. Antes da gente avançar e explorar um pouco mais, deixa eu explicar esse conceito de despesas do governo e formação bruta de capital fixo. Olha só, os gastos do governo, eles fazem parte da composição do PIB, isso aí a gente já sabe. Acontece que não é novidade para ninguém que o governo não produz nada, certo? Tudo que o governo gasta, ele necessariamente tirou o dinheiro da iniciativa produtiva, seja de você, quando você está consumindo e você paga imposto por isso e, portanto, paga mais caro por isso, seja do seu salário, quando você está trabalhando lá, tem um imposto de renda na fonte e, portanto, você recebe menos em função do seu trabalho, e seja das empresas. Então, o governo, para que ele gaste, ele vai fazer duas coisas. Ou ele vai tirar dinheiro da iniciativa produtiva, e aqui eu estou falando do consumo das famílias e dos investimentos das empresas via impostos, ou ele vai se endividar, ou seja, vai emitir títulos no mercado e aumentar a sua dívida. Esses são os únicos caminhos que o governo tem para gastar. E se a gente acrescentar essa equação que os gastos do governo, por definição, são gastos ineficientes, aí a gente faria aqui uma discussão ainda mais ampla, porque não é novidade para ninguém que gastar não sei quantos bilhões de reais em estádios para fazer Copa do Mundo e Olimpíadas, que hoje está tudo caindo aos pedaços, não é um gasto eficiente, certo? Então, eu estou dizendo o seguinte, gastos do governo, eles compõem o PIB, no entanto, para o governo gastar, ou ele se endivida, ou ele tira dinheiro da iniciativa produtiva, que na prática quer sempre dizer a mesma coisa, porque o endividamento do governo é pago pela iniciativa produtiva no futuro, tá? E ainda assim, os gastos do governo tendem a ser gastos ineficientes, beleza? Então, é positivo olhar que o nosso PIB cresceu e com isso teve uma queda de consumo, gastos do governo. E positivo olhar que o nosso PIB cresceu com aumento de formação bruta de capital fixo. Basicamente, o que é isso? O quanto as empresas investiram em aumento de produção, de capital fixo. Então comprou máquina, montou fábrica e isso naturalmente gera emprego, gera renda e evolui a nossa sociedade. Então essa é a primeira análise que eu quero fazer com você. Ponto positivo para o PIB. A gente vai ver que tem um ponto ruim aqui, que a gente caiu muito as nossas exportações e aí eu quero falar com você sobre isso. Antes de eu falar sobre as exportações, eu estou abrindo aqui, pela ótica da produção, os setores da nossa economia que mais cresceram e, claro, os setores que não cresceram tanto. Então, se a gente olhar os setores da nossa economia, subsetores, a gente tem aqui, ó, coisas que chamam a atenção. Comércio, construção, atividades imobiliárias. E a gente, além de eletricidade, água, esgoto, informação e comunicação, que foi o que mais cresceu, mas por que eu estou dando ênfase para comércio, construção, atividades imobiliárias? Porque também não é novidade para ninguém
que tanto o comércio, desde o pequeno comerciante, aquele pessoa que tem ali uma padaria no bairro, uma loja de utilidades, enfim, quanto os grandes comércios, o comércio é um setor da economia que emprega muito e tem uma capacidade muito grande de empregar pessoas com menor qualificação, tá? E a área da construção civil também. E como a gente sabe também que os gastos do governo são ineficientes e que também, por conta disso, a educação do Brasil é algo precário, e aí a gente tem, infelizmente, pela situação do nosso país, muitas pessoas com dificuldade de ter acesso à educação. Essas pessoas elas serão empregadas nos setores de comércio, nos setores de construção civil e por aí vai, e que são setores que cresceram mais do que o próprio PIB. Este é um ponto positivo. Quando a gente olha, tem aqui os pontos negativos. Indústrias extrativas caíram em 2019. Vamos falar sobre isso, beleza? Então, por enquanto, estou trazendo aqui os números mais abertos para chamar a atenção e a gente entender o que está por trás dos números. Primeiro ponto positivo, formação bruta de capital fixo aumentou. Alguns setores da economia cresceram mais do que o próprio PIB, isso é muito legal. Alguns setores, claro, puxaram para baixo, isso é comum. E os gastos do governo diminuíram. Eu já deixei separado um outro slide que fala sobre a taxa de crescimento do PIB em relação a períodos anteriores. Então, o que a gente pode observar é que aí nos anos de 2013, 14, 15, 16, o nosso PIB foi lá para baixo por crise política, por crise econômica, enfim, por vários fatores que não convém a gente discutir aqui nesse vídeo, mas o fato é que a gente começa agora a se recuperar e criar um pouco de fôlego para começar a recuperar emprego, recuperar renda e, consequentemente, melhorar a vida das pessoas. Então, quis mostrar para você essa barriga pela qual a gente vem saindo para a gente entender que sim, 1,1 de crescimento é muito pouco, mas se a gente olhar um pouquinho só para trás, a gente vai perceber que a gente está num cenário de recuperação e eu espero que ele permaneça, embora em 2020 coisas estranhas estão acontecendo, beleza? Quando a gente olhar o PIB pela ótica da despesa e que tem um crescimento do PIB, aqui nessa linha rosa, laranja, eu não sei exatamente que cor que é isso, mas nessa linha rosa é 2018 e na azul é 2019, então o que a gente pode observar é que o consumo das famílias em relação a 2018 caiu, os gastos do governo, como eu já falei, caiu, tá? Formação bruta de capital fixo, apesar de ter crescido, ela caiu em comparação a 2018, tá? E ó, exportações de bens e serviços, este aqui foi o nosso calcanhar de Aquiles, é aqui aonde o chicote estralou para o nosso lado em 2019. E aí, para falar sobre isso, eu já separei um outro slide que o próprio IBGE trouxe sobre as nossas exportações. Quais são os pontos positivos? Destaques negativos eu quero trazer aqui, ó. Indústria automotiva, minerais metálicos e máquinas e equipamentos, ou seja, isso aqui entra como destaque negativo da nossa exportação. E por que eu estou trazendo isso? Eu não estou aqui para ficar justificando isso, já falei, não estou aqui com o objetivo de passar pano para ninguém, mas eu só quero constatar uns fatos. Um dos mercados mais consumidores da nossa indústria automotiva é a Argentina. E a Argentina, em 2019, entrou numa crise política, em uma discussão política, mudança de governo e etc., que a Argentina até hoje está enfrentando alguns desafios e, consequentemente, afeta a nossa indústria automotiva. E isso, claro, contribui para a nossa queda de exportação. Beleza? E aí alguém vai falar assim, mas e o coronavírus? E não sei o que, não. O coronavírus é uma outra história que a gente vai contabilizar ele aí no primeiro trimestre de 2020. Isso aqui são números de 2019, tá? Então, o coronavírus ele vai ter sim impacto, mas a gente vai conseguir mensurar ele mais para frente e não nestes números aqui. Beleza? E por último, eu quero trazer um outro ponto aqui, ó, para falar sobre a abertura desse número, como é importante a gente olhar para o PIB aberto. Este gráfico aqui, ele aponta para a gente, no azul, o PIB, no verde, a formação bruta de capital fixo e no rosa, laranja, o consumo das famílias. Se a gente olhar, quando a gente teve queda de PIB, a nossa queda de PIB se deu essencialmente por queda de formação bruta de capital fixo, como a gente pode ver neste gráfico. Olha o quanto que teve esse descolamento aqui. E se a gente observar, o descolamento da formação bruta de capital fixo é capaz de puxar o PIB para qualquer lugar. Mais lá atrás, lá em 2010, onde a gente teve um bom crescimento econômico, a nossa formação bruta de capital fixo também foi muito alta.
Então esse descolamento é capaz de derrubar o PIB. E por que esse descolamento é capaz de derrubar ou levantar o PIB? Porque formação bruta de capital fixo significa necessariamente que as empresas estão investindo em produção. E produção vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento, tecnologia, melhores serviços e por aí vai. Então é bastante importante a gente olhar para isso. E quando a gente entra em 2019, eu queria destacar isso, em 2018 a nossa formação bruta de capital fixo subiu bastante, né, se comparado, claro, com os períodos anteriores. Em 2019 também ela vinha numa crescente, mas quando a gente vai para o último trimestre de 2019, a gente percebe que esse número caiu bastante. E isso, consequentemente, contribuiu para para um crescimento não tão expressivo assim do nosso PIB. Beleza? Então, nesse vídeo, eu quis trazer para você isso em números mais abertos. Qual que é a conclusão que a gente chega a respeito disso? Quanto mais o PIB crescer, claro, é melhor, mas a gente não pode olhar só para o número de 1,1. A gente precisa entender o que está por trás disso. Então, pontos positivos. Setores da nossa economia cresceram bem, como comércio, como construção civil, como atividade imobiliária. Outro ponto positivo, o governo gastou menos, isso é bom. Outro ponto positivo, formação bruta de capital fixo aumentou. E aí, pontos negativos, a gente pode falar sobre a nossa balança comercial não tenha sido tão favorecida assim no ano de 2019. E agora com o coronavírus, não sei o que vai acontecer em 2020, mas isso é pauta para um outro vídeo. Beleza? Conta pra mim o que você achou dessa análise um pouco mais profunda do PIB, sua percepção sobre isso, poderia ter crescido mais, poderia ter crescido menos. Vamos dar uma discutida aqui nos comentários e aí vai ser muito legal bater esse papo contigo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com a galera. A gente se vê no próximo, beijo, tchau!